Olá! Imaginem só, uma revolução silenciosa, sem exércitos, mas com arados e moedas, que foi capaz de derrubar um sistema que durou 1000 anos. Hoje a gente vai desvendar como o mundo de castelos e cavaleiros da Europa feudal se desfez para dar lugar a uma era completamente nova. Parece coisa de filme, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Como é que ferramentas simples e a volta do comércio conseguiram abalar uma estrutura que parecia que ia durar para sempre? Desvendar esse mistério é a nossa missão de hoje. E para a gente não se perder nessa jornada, aqui está o nosso mapa. Primeiro, vamos entender como era o mundo feudal. Depois, a gente vê as sementes da mudança, o renascimento do comércio, o surgimento de um novo grupo social, o papel surpreendente das cruzadas e, por fim, o fim dessa era. Bora lá? Então, para a gente entender a transformação, o primeiro passo é conhecer o cenário. Como é que o jogo era jogado nesse tal de mundo feudal? Basicamente, era assim. Tudo, mas tudo mesmo, girava em torno da terra. Os reis davam pedaços de terra, os feudos, para os nobres. Em troca, eles pediam lealdade e ajuda na guerra. E lá na base, os camponeses trabalhavam nessas terras para ter onde morar e proteção. Era um sistema de trocas e lealdade que dizia quem era quem na sociedade. E olha, isso não foi um período curto não, viu? O feudalismo dominou a Europa Ocidental por mais ou menos 1000 anos. Começou lá no século V, quando o Império Romano caiu, e foi até o século XV. Foi uma era muito longa e marcante. Agora, um ponto super importante para não dar nó na cabeça. Feudalismo e Idade Média não são a mesma coisa, tá? Pensa assim, a Idade Média é o período de tempo, o palco. O feudalismo foi o sistema, tipo a peça principal que rolou nesse palco por um tempão. E como toda grande mudança, essa também começou de um jeito bem discreto, quase sem ninguém perceber. E o lugar onde tudo começou a brotar foi o campo. Foi tipo um efeito dominó, saca? Começaram a surgir novas ferramentas e técnicas na agricultura, como o arado de ferro. Isso levou a um aumento na produção de comida, e com mais comida na mesa, o que aconteceu? A população começou a crescer. A Europa ficou literalmente mais cheia de gente. E para ajudar nesse cenário, teve um fator bônus. Aquela onda de grandes invasões, tipo as dos vikings, começou a diminuir. Menos guerra significava mais paz e mais estabilidade. Era o clima perfeito para esse crescimento todo acontecer. Certo. Então, a gente tem mais gente. E mais gente significa mais bocas para alimentar, mais roupas para vestir, mais ferramentas para usar. O sistema dos feudos, que era focado só em sobreviver, já não estava dando conta do recado. Essa era a grande questão. O que fazer com tanta gente? Para onde ir? Muita gente começou a sair dos feudos. Alguns foram para cidades antigas, que voltaram a crescer. Outros viraram artesãos e comerciantes. A necessidade foi criando novas profissões e um ritmo diferente para a vida. E o símbolo máximo desse renascimento do comércio foram as feiras medievais. Imagina só, que incrível! Eventos gigantes, com gente de tudo que é canto, vendendo tecidos, especiarias, ferramentas. Eram os grandes centros de negócios da época, onde a economia voltou a pulsar com força total. Com o comércio bombando e o dinheiro voltando a circular, um novo tipo de pessoa começou a ganhar poder e importância. E o detalhe? Eles não eram nobres donos de terra, nem camponeses. Eram gente nova no pedaço. E o nome deles? Burguesia. Eram os mestres do comércio, os donos dos bancos, os grandes artesãos. A riqueza deles não vinha da terra, como a dos nobres, vinha do comércio, do dinheiro. Eles eram os novos protagonistas que estavam surgindo nas cidades, que eram chamadas de burgos. E aqui está o pulo do gato. A ascensão da burguesia foi um golpe direto no coração do sistema feudal. Eles trouxeram uma nova lógica de poder baseada no dinheiro, no capital, e não na posse da terra. E essa foi a sementinha do sistema que viria depois, o capitalismo. E no meio dessa confusão toda, acontece um evento gigantesco: as Cruzadas. Eram expedições militares e religiosas que queriam conquistar a Terra Santa, só que elas tiveram uma consequência que provavelmente ninguém esperava. As cruzadas funcionaram como um super acelerador. Elas reabriram rotas de comércio com o Oriente e isso inundou a Europa com produtos novos, ideias diferentes e, o mais importante, mais dinheiro, o que fortaleceu ainda mais a burguesia que já estava crescendo. E assim,
peça por peça, o velho mundo feudal começou a desmoronar. Agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça para a gente entender o quadro completo do fim dessa era. Resumindo a história, foi assim. O renascimento do comércio e das cidades tirou o foco do campo. A ascensão da burguesia criou um novo centro de poder baseado no dinheiro, e o contato com outras culturas, que foi acelerado pelas cruzadas, trouxe novas ideias que começaram a questionar a ordem antiga. O sistema feudal estava em xeque. E aí, tudo certo até aqui? Deu para acompanhar a história? Então, chegou a hora de testar o que a gente viu. É a hora do quiz. Primeira pergunta, vamos lá. Qual novo grupo social ligado ao comércio surgiu com muita força na Europa medieval? As opções são A. Nobreza, B. Camponeses ou C. Burguesia. A resposta certa é a C, burguesia. Exatamente. Foram eles, os comerciantes e banqueiros, que começaram a mudar as regras do jogo. Segunda pergunta. O que eram as famosas feiras medievais? Seriam elas A. Encontros religiosos, B. Encontros de mercadores ou C. Encontros militares? A resposta correta é a B. Eram os grandes centros de negócios da época. O verdadeiro coração pulsante do renascimento comercial. E a nossa última pergunta. A passagem do feudalismo para o capitalismo está ligada principalmente a que fator? Seria A. Ascensão da burguesia, B. Fortalecimento dos senhorios ou C. Diminuição do comércio? E a resposta é a letra A. A ascensão da burguesia, com sua riqueza vinda do comércio e não da terra, foi o grande motor dessa supertransformação histórica. Isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar um pouco. De todas essas forças que a gente viu, as inovações no campo, a volta do comércio, a chegada da burguesia, o impacto das cruzadas, qual delas foi a mais importante? O que foi o verdadeiro gatilho para o fim do feudalismo? Quero muito saber a opinião de todo mundo, então deixem aí nos comentários. E assim a gente chega ao fim de mais essa análise histórica. Para continuar aprendendo com a gente, é só seguir o canal e ativar as notificações para não perder nada. E claro, o like é sempre aquele super incentivo para a gente continuar produzindo. Valeu e até a próxima!